Boa tarde. Nós vamos falar sobre a estratégia de comunicação entre técnico em enfermagem e paciente. E o nosso grupo é composto por mim, Jéssica, Graciele, Andréia, Cacilda. e nós somos do componente de português instrumental da professora Graziella. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como será e como fará a diferença na nossa profissão, da estratégia de comunicação, uma comunicação clara entre técnico em enfermagem e o paciente. uma linguagem mais tranquila, de fácil entendimento e com muita empatia. De maneira que nem fale alto demais, nem baixo demais, porque nós não sabemos as condições auditivas do paciente. Nós temos que manter um tom claro, um tom equilibrado para que o paciente possa escutar de forma clara e a gente, de forma clara, passar para ele aquilo que ele possa entender. E sempre de forma muito empática. Nós às vezes esquecemos na correria do dia a dia, talvez no cansaço de um plantão puxado, esquecemos da empatia. Mas às vezes está ali uma mãe desesperada por um bebê, está ali uma filha desesperada por um pai idoso. Então a gente tem que ter mais empatia quando falar com o paciente. E eu penso assim, não só com o paciente, porque o paciente não é só aquele que está ali acamado, mas sim com a família também, que quer saber informações sobre ele, sobre a situação que ele está passando naquele momento. E sobre realmente a empatia, não só com o paciente, mas também com a família dele e passar de forma clara aquilo que eles precisam saber e entender da forma que uma pessoa mais leiga, que não seja da área da saúde, possa entender de forma... Nos termos normais, não Isso, técnicos, né? exatamente. Eu concordo plenamente. Às vezes a gente também esquece, se dedica tanto ao paciente e esquece da família sobre isso também. Talvez a atenção maior, a linguagem maior no momento vai ser com a família. Explicar para a família de forma como ela entende o que está acontecendo, o que está se passando e o que vai fazer. É sobre isso também. Mantendo essa família calma, tranquila, consciente de que realmente é um problema de saúde, mas que está ali para ser solucionado. E eu acho que o ponto-chave da comunicação, em fazer a comunicação entre o técnico e o paciente, fazer acontecer mesmo, tem que ser a escuta, né? A gente tem que aprender a escutar, a ouvir de forma clara o paciente. Os problemas do paciente. Sem pressa, né? Isso. Parar ali para escutar ele de verdade, não só de corpo presente, mas escutar com o ouvido mesmo, para poder entender aquilo que ele quer passar. Para falar na comunicação, a importância da comunicação profissional com o paciente, técnico, enfermeiro com o paciente, a gente vai ouvir uma história real, um fato real que aconteceu. Nada mais importante que ouvir na certeza o que realmente aconteceu, para a gente ver como é difícil, né, Grace? Como aconteceu? Conta a sua história. isso, minha filha, um mês atrás, ela foi hospitalizada e com um princípio de sintomas de pneumonia, né? Diagnóstico de pneumonia. Fui encaminhada para outra cidade, né? Para Colíder, para UTI. Qual foi a dificuldade lá, amiga, da comunicação? Cheguei lá, o médico simplesmente me colocou num quartinho, literalmente me jogou, que chegou lá. E se não fosse eu, tinha que ficar correndo atrás do médico, né, do enfermeiro, os técnicos simplesmente entravam. Você não sabia o que estava administrava. acontecendo? Não, até porque, na verdade, eu até um dia seguinte, eu tava pensando que minha filha ainda tinha a pneumonia, né? E ele estava já medicando ela com Covid, com medicação de Covid, sendo que eles nem dar o diagnóstico para você. Não, eles Ou nem me seja, comunicaram. a falta de comunicação. Sim, sem Você falar não que... sabia os medicamentos que estavam sendo administrados, Nenhum momento. aquilo que eles estavam fazendo com a sua filha, eles não se comunicavam com você. Não, aí eu que tinha que estar perguntando. Aí quando eu perguntei, eles simplesmente falaram que era uma medicação, sendo que eu já sabia que ela estava fazendo outra medicação. Ainda perguntei, E né? ela como sendo uma criança e você como mãe dela que está ali naquela situação, como você se sentiu em relação à falta de comunicação deles? Eu fiquei literalmente perdida, fiquei, sem falar, a gente já tá ali
um momento drástico, né? Digamos que Desesperador, É, né, amiga? sozinha, Porque a gente não né? espera que Sem a isso sua família, aconteça. numa cidade onde você não conhece não conheço ninguém, nada, não né? conheço ninguém. Com os profissionais que, assim, até então você, uma Não sou estudante de habitual. técnico, sabendo que tem que ser informado para todos os pacientes qual é o Sim, medicamento que está sendo medicação. tomado, para que é, né? E de repente você não foi informado de nada disso. Não, simplesmente só vinha, administrava. Quando vinha, né, se não fosse eu, tinha que estar lá falando, comunicando, ó, deu o horário de tal medicação. Eu tinha que ficar batendo ainda na janela, porque como eu estava na UTI, era só uma porta para entrar e sair. Então, eu não podia nem sair e eles não, quando eles entravam, eles ainda ficavam meio que julgando a minha filha pelo diagnóstico dela, que a minha filha foi culpada deles ter que usar o vestimento dos Uma coisa que UTIs deveria ser certo. normal e, né, de eles deveriam estar rotina, até né? agradecidos, né? Porque estava evitando muitos outros tipos de infecções hospitalares. Isso. E uma das coisas, então, esse é um dos relatos que nós temos. Porque se a gente vai ouvir respeito com o paciente, faltou empatia, Empatia, faltou o paciente. cuidado, a escuta. a humanização. Então, Exatamente. é por isso que a gente fala sempre da humanização. Humanize, converse com o seu paciente. Não vai te custar nada mais. Nada. Vai sair ao mesmo preço. Vai sair o mesmo valor. Você vai Empatia receber de do mesmo jeito. graça. Exato. com uma diferença, né, gente? Você sai de lá satisfeito, com o dever cumprido e a Isso. gratidão ainda do paciente e do acompanhante. Isso. Porque no caso de uma mãe, não tem coisa melhor do que você ver alguém Tratar tratando bem o bem seu a sua filho. filha. Isso. Por isso a gente está Exatamente. enfatizando bem sobre a empatia, sobre você saber escutar, sobre você falar com clareza com o paciente, você se pôr ali no lugar do outro de verdade. Você tá ali, faça com carinho, faça com amor, faça direito. Com responsabilidade. Não vai te custar nada mais. Você vai ser sempre lembrado. Que bom seria. Vai ser bom. Eu quero, pra mim, passar por algum lugar e uma criança vir agradecer. E abraçar, né? Sim, Com agradecer. carinho, Olha, amor. ou a mãe, por exemplo, vir falar: nossa, obrigada por aquele dia que você cuidou tão bem do meu filho. E é- Uma filha vir agradecer porque você cuidou tão bem do meu pai, que ele estava precisando, da minha mãe, de um idoso. Faça com amor. E a Sim. sua seu comunicação, sem saber aquilo que o outro está sentindo. Você fazer o seu trabalho, você saber aquilo que você está fazendo. Se você não tiver a comunicação, a empatia, o respeito, se você não souber escutar, o seu trabalho será em vão. Você trabalha, o hospital precisa de você, mas você não é um aparelho mecânico, não é mais um aparelho Mais um mecânico. trabalho. Você é um ser humano que está cuidando de outro ser humano e nós temos que passar isso. A humanização do trabalho. Né? Humanize, conversa, fala, explica. Você vai ser bem lembrado sempre. E vai valer a pena. Vai. Obrigada.